Olá, alunos! Estamos de volta. Sim, estamos de volta para o nosso encontro. Toda semana nós temos um encontro aqui nesse cantinho. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você está participando, tá? Fico muito feliz em saber que você está aí, você está participando, você está assistindo essas aulas porque você quer aprender mais e mais. Então, que bom receber vocês aqui, né, no nosso cantinho, nesse canal, né, todo especial, onde a educação continua sendo levada aí para vários cantos da nossa cidade. Hoje nós vamos revisar um pouquinho do conteúdo estudado na aula passada, vamos fazer atividade e vamos falar um pouco sobre a igualdade de direitos, tá? Mas antes disso, antes de começarmos a nossa aula, antes de entrarmos no nosso conteúdo de hoje, eu quero dar um recadinho para vocês, um recadinho do meu coração para vocês, tá? Olha só, mesmo estando separados por uma tela, eu aqui, vocês aí, saibam que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Eu fico muito feliz e realizada em saber que vocês estão crescendo, que vocês têm crescido, que vocês têm aprendido mais e mais, que vocês não abandonaram a educação, que vocês não desistiram, que vocês não pararam. Então, o meu recado para você é que você é tão especial que eu quero vê-lo crescer cada vez mais. Eu quero ver vocês crescer mais e mais e mais. Não só fisicamente, mas eu quero ver vocês crescer em entendimento, em sabedoria, né? Que vocês cresçam, que vocês apareçam, que vocês realizem seus sonhos, seus projetos, que vocês possam conquistar grandes coisas, que vocês tenham grandes conquistas. Então, que você venha continuar a persistir. A educação não pode parar, o ensino não pode parar. Então, você tem que persistir nisso. Força, não desista, porque você é muito especial. E eu quero vê-lo crescer, tá? Quero chegar lá na frente e ter notícias, encontrar com vocês e saber que vocês avançaram, que vocês se tornaram adultos com grandes profissionais, né? Adultos profissionais. Vocês se tornaram pessoas exemplares, tá? Então, não abandone a educação, não pare, não desista, siga em frente. E aí nós podemos começar o nosso conteúdo de hoje, a nossa aula de geografia. Já temos início aqui. Então, depois desse recadinho, nós vamos começar, vamos lá, vamos dar início, né, no que nós vamos falar hoje. Vamos revisar um pouquinho o que nós estudamos na aula passada. Olha só, na aula passada, nós estudamos sobre o Brasil e seus contrastes sociais. Nós vimos que no Brasil existem muitos contrastes sociais. E esses contrastes, ele acontece por conta da má distribuição das riquezas, da má distribuição de renda. A consequência para esses contrastes é que as pessoas acabam, nós podemos perceber isso nos grandes centros urbanos, nas cidades, construções diferentes, pessoas vivendo em favelas, enquanto por outro lado há grandes construções, grandes prédios, né? Bairros nobres, bairros arrumados e favelas, né? Por outro lado nós podemos ver favelas, falta de infraestrutura, falta de saneamento básico, né? Falta de escola, falta de acesso à saúde. Então tudo isso, a má distribuição de renda que acontece no Brasil, traz como consequência essas coisas que nós podemos ver no nosso dia a dia nas grandes cidades. O contraste social que nós podemos ver nas cidades, principalmente nas grandes cidades, esse contraste social ele acontece quando a distribuição de renda é feita de forma diferente, né? Que é o que nós vimos também na aula passada. A distribuição de renda no Brasil ela é feita de forma diferente. Enquanto que a maior parte fica nas mãos, a maior parte das nossas riquezas, das rendas produzidas no Brasil, fica na mão de poucos. Por outro lado, né, a menor parte fica na mão de muitos, né? Então, de um lado nós temos ricos e do outro lado nós temos pobres. E a desigualdade social ela acontece por conta disso.
porque a distribuição de renda ela é feita de forma desigual. Nós também falamos na aula passada que as mulheres também sofrem com essa desigualdade. As mulheres elas sofrem com esse contraste que existe também na sociedade. Ou seja, as mulheres elas sofrem preconceito de gênero, mulheres que desempenham a mesma função que homens, mas recebem salários totalmente diferentes, né? Salários mais baixos. Graças a Deus que nós mulheres, né? As mulheres têm lutado muito por isso, para acabar com essa desigualdade, para acabar com esse contraste que existe, né? De gênero entre mulheres e homens. Outra coisa também que atinge muitas mulheres é a violência, né? O preconceito e a violência, principalmente a violência doméstica. A violência doméstica tem crescido no Brasil. Então nós vemos cada vez mais notícias e notícias de mulheres que são agredidas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, né? Mulheres que são agredidas pelos pais, por homens da família, até mesmo por filhos, pelos filhos. Então nós vemos muito esse preconceito e essa violência que é cometida contra as mulheres. Tudo isso gerado por conta desses contrastes sociais que persistem, né, que ainda existem aqui no Brasil. E existem no mundo inteiro, né, se nós pararmos para analisar. Esse contraste existe no mundo inteiro, sempre existiu e vai continuar existindo. Então, esse contraste na sociedade é quando nós observamos, nós vemos em um mesmo lugar dois padrões de vida totalmente diferentes. Pessoas com muito, pessoas com pouco, e acaba o quê? Ocasionando ali pobreza e riqueza, tá? Então, foi isso que nós estudamos na aula passada. Nós revisamos agora um pouquinho, né? Retomamos um pouquinho o conteúdo da aula passada. E agora nós vamos falar sobre a igualdade de direitos. Você pode abrir o seu livro aí na página 76. Pegar o seu livro, abrir na página 76, olha só, e acompanhar aqui. Todos nós, cidadãos brasileiros, temos direitos que precisam ser respeitados e deveres a cumprir, previstos por lei. Esses direitos, eles estão previstos na lei, previstos na Constituição do Brasil. Então, são direitos que devem ser seguidos, são direitos que devem ser realizados, né, na vida de nós brasileiros. Entre esses direitos, nós vamos destacar aqui dois que estão lá na página 76. Olha só, na página 76. Que retrata, né, sobre esse contraste social. No artigo 5º, diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, independente de preto, branco, pardo, azul, amarelo, verde, rosa, a cor que for, todos nós somos iguais perante a lei. Não há distinção de qualquer tipo, né, de qualquer tipo de natureza, né? De qualquer natureza, não pode haver distinção. Nós somos todos iguais perante a lei. Mas será que isso é cumprido? Será que essa lei é mesmo cumprida? Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo preconceito por conta da cor da pele? Quantas vezes nós vemos pessoas sofrendo preconceito por ser mulher? Então, essa lei existe, ela está lá prevista na Constituição, mas muitas vezes ela não é cumprida. Muitas vezes existe, sim, essa desigualdade. Existe, sim, o preconceito contra a raça, contra o gênero, contra o credo, né? Então, são direitos que estão aqui, mas que muitas vezes não são cumpridos. O artigo 6º fala o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e mais, né? Então, são direitos sociais, são direitos de todos nós. Nós temos direito, sim, ao acesso à educação, nós temos direito ao acesso à saúde, nós temos direito ao acesso à alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer.
Todos nós brasileiros, é garantido por lei. Nós temos direitos a ser cumpridos. Direitos que estão lá previstos na Constituição. Porém, nem sempre esses direitos são seguidos. Porém, nem sempre esses direitos são cumpridos. E é isso aí que pesa. Então, nós, enquanto cidadãos brasileiros, nós devemos lutar e reivindicar pelos nossos direitos. Nós devemos ir em busca, sim, dos nossos direitos. E conhecer os nossos direitos. Conhecer aquilo que é nosso por direito. Então, está tudo aí no artigo. São leis, né? São leis que regem o nosso Brasil, que regem o nosso país. Está lá na Constituição, que precisa ser cumprido, precisa ser zelado. Quantas vezes, por conta da má distribuição de renda, nós vemos aí o direito ao lazer sendo retirado, o direito à moradia não mais existindo, o direito à segurança não existindo, né? O direito ao trabalho não existindo, né? Direitos básicos são coisas básicas que nós, brasileiros, cidadãos brasileiros, precisamos, que nós, cidadãos brasileiros, temos por garantia, temos por lei, tá? De acordo com esse trecho que nós lemos da Constituição brasileira, todo cidadão tem direito igual a, eu já falei, saúde, educação, alimentação, moradia, entre outros aspectos. Porém, a Constituição Federal, né, a Constituição do nosso país, não garante que o direito à igualdade de direitos seja cumprido. Não garante. Não tem algo que dê garantia que isso vai ser cumprido. Que esses direitos, que os nossos direitos vão ser cumpridos. A distribuição desigual de renda em nosso país não garante à população oportunidades iguais para uma boa condição de vida. Então, a Constituição Federal, que deveria organizar essa questão da distribuição de renda, não dá essa garantia, não garante esses direitos aí que estão lá na Constituição brasileira, de que nós temos acesso a tudo isso. Então, infelizmente, nós não podemos dizer, né, nós não podemos nos exaltar aqui, dizer que a Constituição brasileira ela é cumprida à risca, né? Os direitos a nós, cidadãos brasileiros, são garantidos, porque muitas vezes não são cumpridos. Eu trouxe aqui, como vocês podem ver no livro, na página 76, olha só, essa escultura que é a Justiça. Essa escultura ela pode ser encontrada lá em Brasília, né? Essa escultura é de Alfredo e está lá na cidade de Brasília, no Distrito Federal. Essa escultura, né, que é a Justiça, ela foi esculpida na figura de uma mulher, né, simbolizando o poder judiciário do nosso país. Essa escultura ela simboliza o poder judiciário do nosso país, onde o artista, né, ao esculpir, ele esculpiu com os olhos vendados, né? Ele teve a intenção de transmitir a ideia de que todos os cidadãos brasileiros são iguais perante a lei. Então, os olhos vendados dessa escultura diz o quê? Que todos são iguais. Não precisa olhar para distinguir. Todos são iguais. E já a espada em seu colo representa a força, a coragem, a ordem e a regra necessária para fazer a justiça. É uma escultura muito linda, né? Que mostra aí, né? Que traz aí, né? Fala um pouquinho sobre a justiça no Brasil, que transmite uma ideia, uma informação, né? Que transmite algo sobre a justiça do Brasil, mas que infelizmente não é desse jeito, né? Infelizmente nós sabemos que as coisas não são bem assim quando falamos de leis, de direitos em nosso país. E agora que revisamos, falamos um pouquinho sobre a igualdade de direitos, nós vamos então fazer uma atividade. Você vai abrir o seu livro na página 77. Vamos lá, página 77. Observe aqui na página 77 o cartoon. Essa imagem aqui. E eu trouxe aqui, está aqui na tela também. Né? Está aqui na tela, olha só. Essa imagem retrata o desemprego no Brasil. Nessa imagem nós podemos ver uma pessoa bem vestida, né, andando pela rua,
Se ela está bem vestida, ela tem uma boa condição, enquanto várias outras pessoas estão mal vestidas, estão pedindo esmolas, estão jogados nas calçadas, né? Essas pessoas estão desempregadas e elas estão suplicando ajuda a essa pessoa, né, que está em uma situação bem melhor do que essa. E aí você observando, analisando esse cartoon, você vai responder as questões A, B e C. A letra A pergunta: que situação é retratada nesse cartoon? Qual é a situação que está sendo retratada aqui nesse cartoon? Nesse cartoon está retratando o quê? Nós podemos ver ali o nome. Né? Está retratando muito claro o desemprego. Né? O desemprego no Brasil. A quantidade de pessoas desempregadas e pedindo esmolas, né? Pedindo ajuda aqui no Brasil. Letra B. Como podemos perceber a existência da desigualdade entre as pessoas retratadas no cartoon? De que forma nós podemos ver que existe uma desigualdade entre essas pessoas? Será que nós podemos analisar a forma como esse homem sozinho aí está vestido e os outros estão vestidos? Né? Essa é uma forma, assim, de ver. Essa pessoa está aí andando, os outros estão jogados lá em uma calçada suja, né? Estão descalças, nós podemos ver essas pessoas descalças, com roupas rasgadas e pedindo esmola. Então nós podemos perceber a existência dessa desigualdade, a forma como ele se veste, a forma como essas pessoas estão se comportando nesse cartoon. Aí você vai ver lá e vai registrar aqui. Letra C. O que caracteriza a distribuição desigual de renda no Brasil? O que é que está caracterizando essa distribuição de renda, essa distribuição desigual de renda no Brasil? O que é que caracteriza isso? Vocês conseguem analisar um pouquinho e ver, né? A distribuição desigual de renda no Brasil, ela se caracteriza pelo fato de que, nós falamos antes, que grande parte das riquezas está detida na mão de poucos e pouca coisa está para ser distribuído a muitos. Então, nós podemos ver o quê? Nós podemos dizer que o que caracteriza a distribuição desigual de renda no Brasil é que poucos estão com muito e muitos estão com pouco. Eu trouxe aqui uma resposta para vocês. Vocês podem fazer, né, responder aí. A distribuição desigual de renda no Brasil se caracteriza pelo fato de grande parte das riquezas geradas no país estar concentrada nas mãos de poucas pessoas. E a menor parte dessa riqueza está distribuída entre uma multidão de brasileiros. Então, essa desigual distribuição é que ocasiona esses problemas que nós podemos ver retratados aqui no cartoon. Tá bem? Agora vamos responder a segunda questão. Vocês vão responder aí a segunda questão. Observe a foto a seguir. Observe essa foto que eu trouxe aqui. É bem parecida com essa que está aqui no livro. Olha, que está aqui no livro. Você vai observar essa foto e ver aí. Aí nós podemos ver o quê? Um contraste na sociedade, né? Um contraste nessa cidade. Construções bonitas, né? Prédios muito bonitos, de alto padrão. E cá nós podemos ver casas mais simples, né? Casas bem mais simples, mais inferiores do que esses prédios. Depois de observar essa foto, fazer uma análise dessa foto, agora escreva uma redação. Você vai escrever no seu caderno uma redação explicando o que a paisagem retratada na foto nos revela. O que é que essa paisagem que está sendo retratada aí nos mostra? Para isso, você pode utilizar os termos que estão aqui no quadro, como esses termos que estão aqui: distribuição desigual de renda, população brasileira, riqueza e pobreza. Você pode usar esses termos aqui para criar a sua redação falando o que é que essa paisagem ela quer nos revelar, o que é que ela quer nos mostrar, né, sobre a desigual distribuição de renda no Brasil. Tá bem, amores? Espero que vocês tenham compreendido a aula, que vocês tenham relembrado um pouquinho do que foi estudado anteriormente, tá? E assim, nós finalizamos a nossa aula por aqui. Eu deixo um beijão para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.